Tempo de Condomínio, na Tempo FM. Boa tarde, Leandro. Muito boa tarde, Diego. Estamos de volta. Vamos iniciar agora o bate-papo aí muito agradável com o Daniel. Isso. Mais uma vez, boa tarde, Daniel. Seja bem-vindo. Boa tarde. A gente estava falando aqui nos bastidores, né, sobre a pauta em si dessa nossa entrevista, que é a evolução do controle de acesso para condomínios. A gente sabe que controle de acesso é um termo muito amplo. Quando se fala em condomínio, a gente pode ter várias vertentes, né, de portaria virtual, portaria orgânica, tudo isso envolve controle de acesso. Mais especificamente na parte de controle de pedestres e de veículos. O que você considera, qual foi a maior evolução, né? O que existe hoje no mercado? O que você se deparou quando iniciou a sua atividade nesse segmento? Eu queria que você falasse de uma forma geral de controle de acesso. Opa, Diego, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, né? Quando se fala controle de acesso na raiz da palavra, é realmente restringir o acesso de pessoas ou veículos a determinado lugar, né? Sim. Nesse sentido. Onde geralmente existe um portão, uma porta, que é o bloqueio físico, né? Que divide as partes, né? E aí entra o controle de acesso para trazer inteligência e segurança àquele determinado ambiente, né? Sim. Então, o controle de acesso, assim, a nível Brasil, evoluiu muito de uns anos para cá, né? Quando se fala no controle de acesso raiz, era aquele controle mais rudimentar, né, que começou com a chave para abrir e fechar uma porta. Sim. Depois inseriu um acesso via senha, onde determinadas pessoas teriam acesso com aquela senha. Depois cartão de proximidade, né, nesse sentido. Só que eram soluções até então um pouco vulneráveis, porque a senha poderia ser repassada para outra pessoa, ou outra pessoa poderia, vamos dizer, como a gente fala, copiar o que a outra pessoa digitou. Sim. O cartão facilmente repassável, né, repassado de uma pessoa para outra. E aí a tendência seguinte foi o uso de biometria, né, que é um sistema muito seguro também. E da pandemia para cá o facial. O facial é algo que chegou realmente com uma grande velocidade, né, pela facilidade, pelo nível de segurança, né, que ele proporciona. E a pandemia acabou que deu assim, que multiplicou essa tecnologia, que seria algo que a gente poderia, se não tivesse tido a pandemia, demorar muitos anos para poder se popularizar, né? Sim. Mas com a pandemia, a questão do toque físico, a questão da higiene, sim, o facial realmente entrou de vez, né? Para a área do controle de acesso, né? Tanto a nível residencial como comercial. Falando primeiro de clientes, né, condomínios residenciais, quando você se depara hoje, né, para alguém contrata a tua empresa ou para você prestar uma consultoria, quais são os principais dados que você precisa para fomentar uma proposta, né, e dar um diagnóstico de solução para o condomínio? Isso. Geralmente hoje a grande procura pelos condomínios, né, está na questão do controle de acesso da primeira entrada do condomínio, que é a eclusa. Né? Certo. Então hoje realmente quando os condomínios procuram é controlar aquele acesso, visto que muitas vezes é um acesso muito utilizado, moradores, visitantes, prestadores de serviço, muitas vezes o porteiro que está ali na portaria é um porteiro terceirizado, então está sujeito a entrar na portaria um porteiro novato que não conhece ninguém. Sim. Às vezes um porteiro que surgiu ali de emergência para cobrir um que não pôde vir. Então, a tecnologia, né, do controle de acesso na eclusa, com facial, por exemplo, ela agiliza bastante e facilita para o porteiro, porque a pessoa que encostar na frente do portão, o porteiro vai aguardar a pessoa se apresentar para o leitor facial, para a partir daí, né, o portão abrir e o porteiro saber quem é e para onde vai, que essa informação vai para o porteiro, né, com todas essas informações. Sim. Né? Então, hoje, realmente, a grande procura está pela eclusa social da parte do facial. E falando de controle de acesso de veículos, a gente estava comentando nos bastidores, a evolução é tanta que também, até aquele cartão ou o próprio controle que era utilizado também está sendo modificado. Como é que você vê essa evolução e como é que estão as tratativas, as demandas dos condomínios, principalmente aqueles condomínios clube, né, que tem uma rotatividade muito grande? Isso. Hoje, tecnologia para acesso de veículo, nós temos muitas tecnologias, né? Tem um sistema do tag, que é um sistema sem parar, que fixa no para-brisa do carro um chip. Quando o carro se aproxima do portão, a antena lê o chip e abre o portão. A tecnologia de leitura de placas, né, nesse sentido. O controle remoto, o próprio facial, dependendo da estrutura física do condomínio, também é muito utilizado. Agora, em Fortaleza, especificamente,
existe uma cultura entre as construtoras de muitas vezes, na grande maioria delas, de não se preocupar em Na fazer entrega, né? da entrada do condomínio. Muitas vezes é um condomínio com 400 apartamentos, 500, e é o único portão onde todo mundo entra, todo mundo sai. E às Concentra vezes o fluxo todo em um ambiente só. E às vezes essa estrutura não ajuda de se ter sistemas mais adequados para aquele fluxo de veículos. Entendi. Aí, às vezes, o condomínio tem que se submeter a um acesso via controle remoto, que é um sistema que a gente usa muito em Fortaleza, né? Mas que poderia ter um outro sistema mais adequado para aquele grande fluxo, né? Para aquela estrutura. A gente estava conversando também da questão dos softwares, né? Das adaptações para prédios empresariais, né? A gente fala de condomínio residencial, mas também os prédios comerciais, eles exigem muito a questão do controle de acesso. É muito movimento, muitas pessoas indo aos consultórios, né, às salas. Isso. E como é que você faz você entende como é que teve essa evolução? Antigamente a gente vê muita questão de catraca e a gente vê hoje que tem uma evolução dos dispositivos, sem até mexer na parte física, né? Exatamente. Como é que está hoje em dia, né? Porque hoje em dia os prédios comerciais, têm muitos consultórios médicos, jurídicos, né? E muitas vezes existe aquela fila na entrada de pessoas para passar pela recepção, para poder pegar algum dispositivo, para poder passar pela catraca. Certo. Então hoje, de uns tempos para cá, a questão de aplicativo, onde os próprios salistas já cadastram o seu cliente e já manda para o cliente um QR Code, né? Via WhatsApp, ou um convite para o próprio visitante já se autocadastrar via facial e já adentrar o condomínio sem precisar passar pela recepção. É uma grande tendência hoje dos comerciais. A gente vai explorar essa demanda aqui logo depois do intervalo, né, Leandro? E também tem uma pergunta do ouvinte que a gente vai soltar aqui no segundo bloco, tá bom? Tá ótimo. Volta já. Tempo de condomínio, na Tempo FM. Estamos de volta aqui no programa, né, Leandro? Estamos de volta, Diego. Esse bate-papo aqui muito interessante aqui com o Daniel. E a gente tem até uma pergunta aqui que não deu para colocar aí no teu WhatsApp, mas eu vi aqui no meu WhatsApp de uma pessoa que já não quis se identificar, que trabalha no mercado condominial, com relação à questão de controle de dados também, né? A gente sabe que a gente está falando de controle de acesso, mas sempre a questão de dados é muito importante e relevante a gente pontuar. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né, Daniel? Na questão dos grupos de WhatsApp, como é que fica o compartilhamento desses dados em grupos de condôminos? Aí tem um grupo gestor, aí tem um grupo que tem os porteiros. E você acha que tem uma solução? Qual seria uma melhor solução para a gente evitar esse compartilhamento de dados? Isso. Hoje, Diego, no mercado tem muitos aplicativos, né, utilizados pelos condomínios, que tem integração com a parte de acesso, mas também tem essa parte social, da comunicação interna, né? Tanto a parte de ocorrências, né, como a comunicação entre os moradores, morador administração, morador síndico, e muitas vezes até a criação de grupos de interesse dos moradores, né? Então tem hoje no mercado sistemas que dentro do aplicativo o morador pode escolher um grupo de vinhos e pet para que eles possam debater assuntos referentes aos seus gostos particulares, mas tudo sem estar aquela coisa aberta. Sim. Nesse sentido. E não fica número de ninguém, não fica... Exatamente. Né? É tudo privado, tudo através de software de Exatamente. aplicativo. E tudo gerando registro de auditoria e tudo mais. A gente conhece, inclusive, o app Severino, que é um parceiro da rede Unicom, né? E para quem fez essa pergunta, tá aí uma solução para evitar esses problemas aí de dados. Exatamente. Né? E Severino também é parceiro da DIS, também com a linha de equipamentos, né? Um abraço aí pro Bruno, né? O Bruno deve estar escutando aí a gente. Mas falando agora da parte de... a gente estava falando de torres comerciais, empresariais, né? E aí você finalizou dizendo das tendências, quais são as possibilidades hoje de tecnologia para esse mercado. A gente foi falar também de reforma de catraca, como é que se renova esses sistemas. A sua empresa, ela também faz esse tipo de serviço? Sim, sim. Atualmente em Fortaleza tem muitos prédios comerciais que tem aquelas catracas, né, nas recepções, e muitas vezes com a tecnologia mais ultrapassada, né? Com senha, com cartão de proximidade, com software mais antigo, com a eletrônica já ultrapassada. Então a DIS tem um time, né? Nessa área de prédios comerciais, que nós fazemos o retrofit. Tudo próprio, é feito dentro aqui de Fortaleza? Dentro de Fortaleza, na nossa empresa, né? Então fazemos toda a reforma e modernização dessas catracas, colocando equipamentos de ponta, com leitura facial, QR Code, né?
não apenas os equipamentos, mas a parte de softwares e aplicativos que conversem com esses equipamentos. Sim. Então isso aí é bem bacana. É uma Isso. modernização de um sistema que é caro, né? Não é tão barato. Em vez de você comprar tudo do zero, Isso. você faz uma modernização. Modernização e tudo à base da locação, né? Sem fidelidade, né? Nesse sentido. E com um investimento zero para o condomínio, no caso. Falando de dicas, né? Para quem está escutando aqui, o síndico, o administrador, você estava falando ali nos bastidores que tem em torno de 1.200 clientes hoje. É muito condomínio, né? Para ter o controle de atendimento e gestão, realmente merece parabéns para você, porque é muito complicado. A gente sabe que o mercado de condomínio é muito difícil. E você estava falando que o boca a boca é o principal ativo comercial seu. Mas o cara que está aqui escutando, o síndico que está escutando aqui o programa, como é que contrata? Como é que faz a aquisição dos serviços? Como é o tipo de venda do teu produto, do teu serviço? A DIS tem um referencial interessante, que geralmente a gente trabalha exclusivamente com locação de equipamentos. E são contratos sem fidelidade, sem adesão, ou seja, ou a coisa atende à necessidade do condomínio, ou o condomínio pode efetivar o cancelamento do contrato. Até aqueles investimentos que você comentou aqui, de modernização e tudo também mais, custo zero. Não tem fidelidade, é isso? Custo zero. A nossa fidelidade vai estar no bom serviço prestado. Coisa boa, coisa boa. Daqui a pouco a gente vai falar dos teus contatos comerciais, mas eu queria voltar para aquela pauta das tendências. Isso. A gente vê muito nos condomínios as necessidades do síndico de ter aquele controle inicial, saber quem está entrando, saber qual é o carro que está adentrando, aqueles relatórios que são necessários. Muitas vezes integrações de procedimento com a equipe que está trabalhando, seja os porteiros ou administrador próprio ou terceirizado, mas a gente está vendo uma expansão da utilização da tecnologia em outros ambientes, né? Como salão de festa, de ginástica, piscina. Como é que isso está acontecendo? Isso. Hoje em dia, esse controle que ficava restrito ao acesso externo, né? Sim. Da eclusa e portão, começou uma grande tendência para os ambientes internos, para acabar com as chaves, né? Hoje em dia, em condomínios, são muitas chaves, são muitos ambientes internos para se ter um controle efetivo de quem usou, né? Que horas usou e principalmente as chaves que as pessoas usam e muitas vezes perdem, esquecem de devolver, né? E aí fica aquela confusão no condomínio para saber quem usou aquele ambiente por último, né? Então, hoje nos condomínios, a grande tendência é realmente a automatização desses ambientes com leitura facial, com biometria, para poder ter o controle de quem está usando e para o morador dar aquela comodidade. Muitas vezes o ambiente que ele quer utilizar fica na cobertura do prédio, ele mora no 5º andar e tem que descer até a portaria, pegar a chave, usar o ambiente, depois desce de novo para devolver a chave e muitas vezes acaba que realmente tem problemas com a chave, né? Então essa automação é fantástica. E o serviço que a DIS oferece é em forma de comodato. Mas vamos lá, você faz uma identificação, aponta os equipamentos que você deve utilizar de acordo com a necessidade do condomínio e esses ambientes externos faz parte de um pacote ou ele pode ser separado? Isso. O nosso contrato é todo modulável. Então vai de acordo com a necessidade do condomínio, né? A gente faz realmente uma visita em loco para fazer todo o levantamento do que vai precisar, qual melhor equipamento vai adequar para aquele condomínio. Infelizmente tem condomínios que às vezes o síndico quer uma solução específica para um acesso como da garagem, mas o que ele quer não vai se adequar naquela estrutura, seja por falta de uma área recuada, pelo corredor ser estreito, né, que tem vários fatores para poder ter o sucesso daquele tipo específico daquele projeto, né? Aquele projeto. E aí a nossa função é orientá-lo, né, para poder direcionar para o melhor sistema, no caso. Tá bom. O nosso tempo é muito curto, tá, Daniel? Eu acho que foi muito bom esse nosso bate-papo. Eu acredito que a gente vai ter outras oportunidades. O convite já está feito aqui para a gente estender aqui o nosso bate-papo. Esse é o momento de você passar seus contatos comerciais. Quem estiver escutando aqui o nosso programa, quiser contratar ou receber um orçamento da DIS, quais os canais, qual o telefone, mídias sociais? A nossa central 3094-3595. Esse telefone também é o WhatsApp. O Instagram, fala de novo aí. 3094-3595. Ok. E o Instagram e Facebook DIS Sistemas, né? E o nosso site também dissistemas.com.br. Pois muito obrigado, meu amigo. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Leandro. Muito bem, Diego. Recebemos aqui o Daniel Cabral, diretor da DIS Sistemas Eletrônicos, uma empresa especializada em controle de acesso para condomínios. Prazer recebê-lo, Daniel, mais uma vez, viu? Muito obrigado.